Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido e importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, no @Cartola Live, é lá onde vai ter todas as nossas lives, todos os times atualizados postados pra vocês, e também dá uma olhadinha no nosso vídeo de dicas da rodada de número 10, a primeira depois da pausa pra Copa América. Então, confira aí. Beleza, então galera, vamos começar a montar o time da rodada de número 10, a primeira depois da pausa para a Copa América. Antes de começar a montar o time, vamos dar uma olhadinha no esquema tático que a gente tem para essa rodada. Para essa rodada nós temos bons laterais, sugiro 4-3-3, 4-4-2 ou até mesmo 5-3-2, porque alguns zagueiros podem ser interessantes. Nós demos para essa rodada no 4-3-3, uma das melhores opções para a rodada. Vamos começar então as dicas em relação ao gol. No gol nós temos boas opções também, opções que podem ir muito bem. Vou dar uma dica aqui para uma defesa mais difícil, um goleiro que tem grande chance de conseguir defesa difícil. A primeira opção vai ser o goleiro Douglas Friedrich, ótima opção pelo lado do Bahia contra o time do Santos, porque o Santos é um time que vai para cima, é um time que pode dar bastante defesas difíceis para o goleiro Douglas Friedrich. E o Douglas está vendo uma fase muito boa, um dos maiores pontuadores de média por enquanto aqui no Cartola, a média dele está incrível, então apostar no Douglas, apostar na fase boa dele pode ser interessante. Se você quiser goleiros que saiam com SG, eu sugiro para essa rodada o goleiro Fábio do Cruzeiro, que pode valorizar. Acredito também no goleiro Cássio do time do Corinthians, uma opção muito boa. O CSA ele sempre conseguiu dar defesa difícil para os jogadores, para os goleiros que sempre enfrentam o CSA, então pode ser interessante. Outra opção bem interessante pode ser o Diego Alves, porque pode conseguir também um SG, o Fortaleza também chance de conseguir SG, Felipe Alves, Paulo Victor também, mas nós iremos com o goleiro Santos do time do Atlético Paranaense. Por que nós iremos com o goleiro Santos? O goleiro Santos vem com menos 1.3 de pontuação da última rodada. O que acontece? A chance do goleiro Santos valorizar é muito grande. E sem falar que o Inter, ele vai com time reserva por causa da Copa do Brasil, que vai ter que enfrentar o Palmeiras na próxima semana. Então, e sem falar que o Atlético Paranaense, ele vai com o time, por enquanto, está como time titular, então jogando em casa o Atlético sempre é muito forte. Então nós vamos com o goleiro Santos, sem falar que o goleiro Santos também é muito barato. Mas essas são as boas opções para essa rodada. Paulo Victor, Felipe Alves, Diego Alves, Cássio, Fábio, todos para SG, pode ser interessante. E também aí o goleiro Douglas Friedrich. Em relação às laterais para essa rodada, em relação ao lateral, nós não temos como não falar dele, é o jogador mais caro em relação ao lateral por enquanto aqui, que temos aqui nessa opção. Vamos com o Fagner do time do Corinthians. Fagner vem vivendo uma fase muito boa, volta da seleção, volta bem, volta campeão da Copa América, então tá com moral, grande chance de fazer uma boa pontuação. Ele vem de 15.8, pode desvalorizar, mas tem grande chance de fazer uma boa pontuação contra o time do CSA. Outras opções para essa rodada em relação aos nossos laterais, vou citar para vocês a outra opção um pouquinho mais interessante para sair com SG. É o caso do Egídio. O Egídio tem grande chance de conseguir SG. Egídio já chegou a fazer boas pontuações, não negativa muito, pode ser interessante. Outra opção para essa rodada, acredito muito no René contra o time do Goiás. Ótima opção. Carlinhos também pelo lado do Fortaleza, pode ser interessante, pode sair com SG, pode pontuar muito bem. Danilo Avelar correndo por fora, legal também, pode sair com SG, pode valorizar, pode ser bem interessante. Para quem não tiver cartoleta aí, eu prefiro que vocês tentem colocar jogadores que possam pontuar um pouco mais, tá? Então, se for para colocar lateral, coloca o lateral um pouquinho mais caro. O Jonathan acaba sendo a melhor opção aí para lateral para quem não tem cartoleta nenhuma, pode ser um pouquinho mais interessante. Em relação ao lateral, é bem interessante a gente falar também do Rafinha do Flamengo, né? Porque o Rafinha não está provável. Por enquanto a gente vê que o René é o único jogador que está como provável. O Rodinei aparece como dúvida e o Rafinha também aparece como dúvida. Se o Rafinha jogar, pode ser interessante. Nós vamos com o René porque é o único que é titular do time do Flamengo por enquanto aqui. Em relação aos zagueiros para essa rodada, nós vamos colocar aqui os jogadores mais caros, Dedé e também o Gil. O Dedé eu nem vou falar porque o Dedé é um ótimo jogador, ele pode valorizar, vem de menos 1.4, o Dedé é mito sim no Cartola, então vamos colocar o Dedé. Em relação ao Gil, uma opção muito válida. Para quem não conhece o Gil é um zagueiro muito interessante. Para quem jogava o Cartola em 2015, vai relembrar um pouco mais, porque o Gil era um jogador que ele fazia mais ou menos, sempre saía com SG, porque em 2015 o Corinthians era muito bom, então ele mantinha sempre 5 pontos.
Só que o Gil ele não pontuava tão bem assim, porque a zaga era Gil e Felipe. E o Felipe roubava muita bola e o Gil ficava só na marcação, só na contenção. Então o Gil não pontuava tão bem assim. Mas quem sabe esse ano ele pontue bem. Outra opção, se vocês não quiserem colocar o Gil, tem o Rodrigo Caio do Flamengo, um dos mais cotados para essa rodada. Nós não vamos com o Rodrigo Caio, porque já estamos indo com o René para essa rodada, ok? Em relação ao Fagner, a gente acabou querendo colocar o Fagner mesmo, porque tá vendo uma fase boa, e o Gil porque é estreia, só por causa disso. Mas o Rodrigo Caio pode ser muito interessante também, tem uma média muito boa, já chegou a fazer gol, pode ser um bom jogador para essa rodada também. Para quem não tem cartoleta, correndo por fora, Léo Pereira pode ser interessante, Pedro Henrique estreia pelo Atlético Paranaense, pode ser interessante. Outra estreia, David Braz pelo lado do time do Grêmio contra o Vasco, pode ser também legal. Rodrigues tem a maior média do Cartola em relação aos jogadores aqui por enquanto, pode ser também legal, pode valer muito a pena. Temos muitas opções, por isso que eu citei para vocês o 5-3-2 também como uma opção, o 4-3-3 e o 4-4-2. Em relação ao nosso meio campo para essa rodada, para a rodada, eu sugiro jogadores que possam fazer gols ou jogadores que roubam bastante bola. No caso aqui nós iremos deixar como opção o Cuéllar, ótimo jogador para essa rodada, um jogador que pontua muito bem, mas nós iremos com um parceiro dele, vamos com a Arrascaeta, que a chance do Arrascaeta fazer um golzinho ou dar uma assistência é muito maior. Como a gente disse para vocês, Corinthians e CSA é um jogo asterisco para quem viu os nossos vídeos de análise. É um jogo interessante, um jogo importante e para mim o time do Corinthians basicamente está indo muito bem com o Pedrinho, que é basicamente o artilheiro do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro, vem fazendo boas pontuações, então por que não colocar o Pedrinho contra o CSA? Pode ser interessante. Outra opção, Bruno Guimarães pelo Atlético Paranaense, pode valorizar, pode ser interessante, pode pontuar muito bem, pode ser legal. Gregory correndo por fora para roubadas de bola, pontua muito bem. Ralf também roubadas de bola, pode ser legal. Outras opções aí, nós vamos também com o Thiago Neves. A fase do cara está incrível. Ele agora é o número 10 do time do Cruzeiro, o novo número 10, já que saiu a Arrascaeta. Vamos apostar na boa fase do Thiago Neves. Vem fazendo bons jogos, fez gol contra o time do Galo na Copa do Brasil. Tá havendo uma fase boa, vamos apostar no Thiago, vai que ele faz um golzinho e possa pontuar bem. Basicamente vão ser essas nossas opções. Para quem não tiver cartoleta aí, a gente vai citar algumas opções um pouquinho mais baratas para vocês. Opções mais baratas que valem a pena, sim, pode ser o meio campo guerra do time do Bahia, pode ser uma opção diferente, uma opção que pode pontuar muito bem. E quem sabe aí algumas opções um pouquinho assim, correndo mais por fora, que é o caso do Marquinhos Gabriel, que pode pontuar bem também, pode ser interessante. Mas basicamente apostar em jogadores mais caros no meio campo pode ser legal. Em relação ao ataque para essa rodada, Gabriel ou Bruno Henrique, pelo menos um dos dois ou os dois juntos pode ser interessante. Nós vamos com o Bruno Henrique, porque está desvalorizado, o Gabriel está muito valorizado, e o mais importante, Bruno Henrique já jogou no Goiás, pode ter a lei do ex, então o Bruno Henrique pode ser interessante aí contra o time do Goiás. Vamos colocar o Bruno Henrique. Correndo por fora aí, Everaldo, porque o jogo de Chapecoense e Atlético Mineiro tem grande chance de sair bastante gols, pode ser interessante. Pablo volta também, Dudu também sempre é uma boa opção, vou deixar como dica porque o Dudu sempre pontuou muito bem, mas o Pablo volta também. Marco Ruben, outra opção interessantíssima pelo lado do Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense realmente jogar com o time titular, Marco Ruben pode ser uma opção muito boa mesmo. Nós vamos colocar aqui o Pedro do time do Fluminense e vamos fechar aqui com o Rony também. Por que não iremos com o Marco Ruben? Porque a gente não ia ter cartoleta para colocar o Mano Menezes, que seria o nosso técnico aqui nessa rodada, tudo bem? Mas Marco Ruben também é uma boa opção para essa rodada. Acho que pode ir muito bem contra o time do Inter. Deixo como dica também. Outras opções para essa rodada. Uma opção interessante aí pode ser também o Pedro Rocha do time do Cruzeiro. Vem vivendo uma fase incrível aí. Foi muito bem na Copa do Brasil. Gol, assistência, um golaço por sinal. Que golaço, Pedro Rocha pode ser interessante, vai estar no nosso time oficial número 2 no Instagram, no @cartolalive, então já é um spoiler para vocês, fique esperto que o Pedro Rocha pode ir muito bem. Outra opção, Wellington Paulista, WP, sempre pontua muito bem, joga em casa contra o time do Avaí, pode ser interessante. Outras opções, Arthur correndo por fora, Luan correndo por fora, Cleison correndo por fora, pode ser legal, André Balada, pode ser também correndo por fora. Outras opções aqui, Fred, sempre interessante falar, Fred pode imitar alguma vez ou outra. João Pedro, menino pontua muito bem também. E para terminar aqui, uma opção aí, Wagner Love, bem baratinha, 3,72, pega o CSA, que não tá tão bem no campeonato, pode ser interessante.
Em relação aos nossos técnicos para essa rodada, nós vamos citar aqui para vocês Jorge Jesus, Renato Gaúcho, uma boa opção. Outra opção interessante, Fábio Carille, uma das melhores opções. Como nós não temos dinheiro para colocar o Carille, vamos colocar o Mano Menezes também, porque pode ter chance de valorização. Só fez 0,81 e pega o Botafogo, né? Só que o que acontece, o time do Cruzeiro, ele foi muito bem contra o Atlético, meteu 3 gols, só que o Cruzeiro está em 18º do campeonato, ele precisa da vitória, então o Mano Menezes pode ser uma opção muito interessante para essa rodada. Esse ficou o time custa 140,67 cartoletas, porém, temos que escolher agora um capitão. O capitão que a gente vai para essa rodada pode ser Bruno Henrique por causa da lei do ex, pode ser o Rony porque pega o time do Inter basicamente reserva, pode ser o Pedro que mete muito gol, pode ser o Pedrinho que tá vivendo uma fase boa contra o CSA, pode ser legal, Thiago Neves também, Arrascaeta também, algum zagueiro pode ser interessante, mas nós iremos com o lateral Fagner do time do Corinthians como capitão. Por que o Fagner? O Fagner, ele basicamente tem grande chance de sair com SG, o que daria 5 pontos pra gente. Com o capitão ele faria 10 pontos pelo menos, e o Fagner vem dando muita assistência e sem falar que tá com muita moral por causa da Copa América. Então, contra o CSA, jogando em casa, pode ser muito interessante sim colocar o Fagner como capitão. Vamos arriscar, já que os laterais são de posição que mais pontua no Cartola, então vamos colocar o Fagner como opção para essa rodada. Tudo bem? Então esse ficou o time. O time ficou custando 140,67, como nós dissemos para vocês. E aqui está o nosso time oficial, o time oficial / base. Só vamos ficar de olho porque o Atlético Paranaense, ele basicamente está como time titular, só que o Atlético Paranaense tem um jogo aí, jogo de volta contra o time do Flamengo, não sabemos se vai reserva ou não, então vamos ficar só de olho em relação a isso. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui, e claro, rumo à mitagem na rodada de número 10, voltamos depois de um mês da Copa América. Abraços e tamo junto!